Fala pessoal, tudo bem? Professor Admilson Costa para resolver mais uma prova da Escola de Sargento das Armas. A prova de agora é a prova que foi aplicada no ano de 2018, tudo bem? É muito importante nós compreendermos como que a banca trabalha, né, as questões para que nós possamos nos adiantar, inclusive, naquilo que diz respeito à nossa forma de estudar, né, ao conteúdo da forma que a gente encara ele, enfim. E aí algo que é muito importante que você não pode esquecer inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão e também compartilha com quem você sabe que está se preparando para a Escola de Sargento das Armas. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link, né, do material para que você possa fazer o download aí da prova, porque vocês sabem, né, que é muito difícil pegar esta prova com as questões lá no site da Escola de Sargento das Armas. Se alguém da Escola de Sargento das Armas estiver assistindo, por favor, deixa a prova inteira lá. Ajuda demais o professor e os alunos. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então agora a gente vai para a nossa primeira questão. Primeira questão na tela, ela diz o seguinte, interessante demais já essa primeira dinâmica, né, que fora cobrada aí. Os movimentos de resistência indígena ao domínio e ao escravismo do colonizador se deu de distintas maneiras, inclusive através, eu vou até colocar uma cor roxa aqui que eu quero inovar, né? Através do combate propriamente dito. Tudo bem. No Nordeste, os indígenas promoveram um conflito de resistência. Então, vou colocar aqui. Se ele achou importante marcar o Nordeste, né, falar o Nordeste, pode ser que o Nordeste seja um diferenciador, concordam comigo, da nossa questão. O roxo ficou muito forte, né? Então, vamos de amarelo de novo. Os indígenas promoveram um conflito de resistência que durou mais de 10 anos e ficou conhecido como letra A, Confederação dos Tamoios. Letra A, Confederação dos Tamoios. Beleza? Confederação dos Tamoios. Tá, lembre-se que lá está se falando de Nordeste. Tudo bem, pessoal? Só para já dar um spoiler aí para vocês, a Confederação dos Tamoios é uma revolução tupinambá, né? E aí ela é em Cabo Frio. Cabo Frio é Nordeste, pessoal? Não, então a gente já vai fugir dessa questão aí. A Batalha dos Guararapes é no Nordeste? A Batalha dos Guararapes é no Nordeste, né? Foi travada ali em Pernambuco, né? No Jaboatão dos Guararapes. Será que está se referindo a isso? Então, ao contrário da Confederação dos Tamoios, que a gente vai fazer um X nela aqui, a gente continua deixando a letra B aí. O Quilombo dos Palmares é no Nordeste, pessoal? É no Nordeste, é lá em Alagoas, tudo bem? Beleza, então vamos deixar o Quilombo dos Palmares. Confederação dos Cariris, foi no Nordeste? Não sei, mas eu acredito que sim, né? A Confederação dos Cariris é, logicamente, um movimento no Nordeste brasileiro, ou também conhecida como a Guerra dos Bárbaros, anota isso aí. Tudo bem? Vai ser lá no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Paraíba. E as guerras guaraníticas, pessoal? Não sei se você lembra quando se tratou lá de Tratado de Limites, né? Que a gente tem um monte de questões sendo resolvidas no sul do país, né? Isso aí, a Guerra Guaranítica ou Guerra dos Sete Povos, beleza? É lá nas missões jesuíticas contra tropas espanholas e portuguesas. Show de bola? Lá no sul, né, aí do nosso território. Então a gente tem três questões a serem trabalhadas de fato. Batalha dos Guararapes, Quilombo dos Palmares e Confederação dos Cariris, né? Beleza? Tá. Então a gente viu que a Confederação dos Tamoios é na região onde é o atual Rio de Janeiro, as guerras guaraníticas é lá no sul do país, ficou Batalha dos Guararapes, ficou também Quilombo dos Palmares e ficou também Confederação dos Cariris. Batalha dos Guararapes, pessoal, marca a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Qual é a temática do item, né?
movimento de resistência indígena ao domínio e escravismo do colonizador. Então, a Batalha dos Guararapes é uma expulsão de um povo que não tinha o direito a essa terra. Entenderam a dinâmica? Então, letra B, incorreta. Quilombo dos Palmares, por mais que recebesse lá no Quilombo dos Palmares indígenas, mestiços, etc. e tal, era um grande símbolo da resistência, né, contra a escravidão africana e não um grande movimento de resistência indígena. Show? Logicamente fica então a famosa Guerra dos Bárbaros ou a Confederação dos Cariris. Tomem muito cuidado. Aqui na questão da ESA, colocou como se fosse um movimento contrário à dominação e ao escravismo imposto pelo colonizador. Também. Só que, na verdade, era uma forma de sobrevivência das tribos, das etnias indígenas. Então, se porventura uma outra etnia me colocava em risco, eu também guerreava contra ela. Beleza? Lógico, era um movimento de maior amplitude, de representatividade dos indígenas, mas também ocorria essa característica que eu estou trazendo para você. Tinha também essa perspectiva mais de sobrevivência, independente contra quem fosse. Por diversas vezes nós tínhamos, né, uma aliança entre alguns indígenas e europeus contra outros indígenas. Por isso que eu estou te falando que essa Confederação dos Cariris, essa Guerra dos Bárbaros, tem dentro dessa nova perspectiva de uma nova pesquisa histórica de estudo desta confederação, dessa Guerra dos Bárbaros, muitos historiadores já estão trabalhando essa característica que vai além simplesmente de ser contra a dominação ali dos colonizadores, era uma perspectiva de sobrevivência mesmo. Por isso, a gente olha na tela, então, né, onde a gente passa aqui pela dinâmica de ser a letra D de dado, Confederação dos Cariris. Durante o século 16 e 17 no Brasil, ocorreram diversas rebeliões que refletiam a divergência entre colônia e metrópole. Beleza? Dentre estas revoltas, pode-se destacar, respectivamente, então vai falar de uma revolta e qual era o seu objetivo, tudo bem? Você que está me assistindo, se você quiser dar uma pausa no vídeo, né, e aí você ler as questões e tentar responder, pode ser. Por quê? Porque eu vou já nas questões te dizendo se o item está correto ou se o item está incorreto e o que está deixando ele, beleza? Correto ou incorreto. Vamos lá então, porque é muito grande, né? Cada item aí. Letra A. Conjuração baiana. Conjuração baiana, já anote você que está assistindo, que é um movimento separatista. É um movimento que desejava o fim da relação com Portugal. Tá, beleza. Era um movimento da elite baiana que, embora identificada com a Revolução Francesa, não trazia em seu programa o fim da escravidão. Incorreto. Por quê? Na Conjuração Baiana, aquela que a gente também chama de Revolta dos Alfaiates, há uma grande caracterização por ela ser um movimento popular e por ela ter uma perspectiva de abolição. Show? Então, não é a letra A. Letra B. Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão, que devido à insatisfação com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, propunha a abolição do monopólio desta companhia. Vamos para a letra C? Letra C. Guerra dos Mascates. Era um movimento nativista, assim como a revolta de Beckman não era um desejo à separação de Portugal. Beleza? Anota isso aí também. Ocorrido em Pernambuco, um conflito de interesse entre senhores de engenho de Olinda, verdade, e senhores de engenho de Recife, errado, comerciantes de Recife. Por isso que o nome é Guerra dos Mascates, beleza? Que disputavam o mercado consumidor da cana-de-açúcar. Não, na verdade buscava-se uma autonomia política de Recife. Tudo bem? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí no fundo são os meus cachorros. Não é para vocês participarem da aula agora não, rapaz. Beleza.
Letra D, Conjuração Carioca. Conjuração Carioca é um movimento separatista, beleza? Porque questionava a existência dos monarcas, a existência do pacto colonial. Organizada por escravos libertos, que buscavam melhores condições de trabalho nas casas da aristocracia fluminense. Incorreta. Ela era organizada por intelectuais que recebiam influência direta dos movimentos que estavam, né, na Europa, por exemplo. Inconfidência Mineira, mais um movimento de emancipação, tudo bem? Que objetivava a abolição da escravidão, de forma alguma. Era um movimento elitista, que tinha como vínculo com a parte mais pobre o Tiradentes, tudo bem? E não tinha interesse em abolir a escravidão, pois desejava ampliação do mercado interno com a mudança nas relações de trabalho na região. Viajou aí. Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão, que devido à insatisfação com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, propunha a abolição do monopólio desta companhia. Algo que você precisa compreender e eu vou falar para você. Pessoal, quando a gente fala da Revolta de Beckman, é um movimento nativista, não quis separar-se de Portugal, mas não aceitava essa intervenção, esse monopólio que a Companhia de Comércio, né, do Estado do Maranhão, porque o Brasil teve essa divisão, nós teremos o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Depois fica Estado do Maranhão e do Grão-Pará. E mais à frente, Estado do Grão-Pará e do Maranhão. Nós teremos dois núcleos de administração no Brasil. O Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. Beleza? Não sei se você se lembra disso ou se você sabia disso. Algo que é importante você saber para esta prova. Para tentar dinamizar aquela região e fazer um impulsionamento comercial, criou-se essa companhia, que ela deveria articular as negociações para que fosse rentável cada uma delas para os produtores da região e deveria fomentar ainda mais a economia, fornecendo escravos africanos para quem ali tinha as suas terras. Só que ela não fez isso. Ela não ofertou a quantidade de escravos necessária, ela supervalorizava o preço que era para ela e isso trouxe um prejuízo muito grande para os comerciantes, para os produtores da região. Os irmãos Beckman, então, vão promover a invasão, inclusive da própria sede da companhia. Nós teremos ali, né, uma punição para esses revoltosos, etc. e tal, mas com o passar do tempo, inclusive, essa companhia foi extinta como uma consequência direta dos interesses aqui da revolta de Beckman. Tranquilidade? Beleza? Então, a gente vai para a tela aí, e aí eu vou para a nossa próxima questão. República Velha vai de 1889 ao ano de 1930, que foi o que eu falei lá na correção da prova de 2017, né? A República Velha foi de 1889 a 1930. O presidente civil que teve todo o seu mandato no século XIX foi... Letra A, Venceslau Braz. Pessoal, não sei se vocês sabem, o Venceslau Braz governou o Brasil do ano de 1914 ao ano de 1918. Anota isso aí. 1914 ao ano de 1918. Então, não tem como ter sido ele, porque a gente quer saber do século XIX. Tudo bem? Massa. Aí a gente vai para o Afonso Pena. Tudo bem? Beleza? Ele foi o 6º presidente, né, que nós tivemos na nossa república, beleza? Porém, ele governou ali até o ano de 1906. 1906 não está dentro, né, do século XIX. Arthur Bernardes, que era um mineiro, né, naquele velho acordo lá da política do café com leite, ele governou do ano de 1918 ao ano de 1922. Tudo bem? Então, né, perdão, ele foi presidente de Minas Gerais de 1918 a 1922, tá? Só que ele governou o Brasil de 1922 a 1926, né? Porque era comum. Como ele foi presidente do estado de Minas Gerais, quando ocorreu a eleição, dentro daquele acordo das
políticas do café com leite, nós tivemos então o Arthur Bernardes como presidente do Brasil. O Hermes da Fonseca, né, é um presidente, inclusive militar, né, e governou o Brasil aí do ano de 1910 ao ano de 1914. Então, já não tem como ser o Hermes da Fonseca. Eu poderia ter falado já de cara que era o Prudente de Moraes, porque essa questão é um pouco fácil. Mas eu queria que você anotasse essas datas para que você não ficasse perdido aí. Tudo bem, pessoal? E aí, algo que é muito, né, importante quando a gente fala de Prudente de Moraes. Eu vou apertar aqui para aparecer o azul para vocês, para que vocês vejam que essa é a questão correta. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para a explicação que eu vou te dar. O Prudente de Moraes pode, de repente, aparecer de novo na prova. Por quê? Ele é o terceiro presidente da República Brasileira. Aí, qual é a informação que eu quero te trazer? Qual foi o primeiro presidente? Deodoro da Fonseca. Qual foi o segundo? Floriano Peixoto. Ambos os presidentes, nascidos lá em Alagoas, eles são militares. Quem é o primeiro presidente civil da República Brasileira? Prudente de Moraes. Isso tem que ficar marcado aí para você. Anota isso. Primeiro presidente civil da República Brasileira, Prudente de Moraes. Estas coisas são importantes. Por exemplo, último presidente da República Oligárquica. Quem que eles podem colocar na sua prova para te enganar? Júlio Prestes. Não foi. Foi o Washington Luiz que derrotou, na sua indicação, derrotou o Vargas nas eleições. O Washington Luiz foi o último presidente da República Oligárquica. Qual foi o último presidente antes da instalação do regime militar? João Goulart. Qual é o primeiro? Castelo Branco, do regime militar. Qual é o último? Figueiredo. Qual é o primeiro presidente civil pós-regime militar? José Sarney. Mas qual foi o primeiro presidente civil eleito pós-regime militar? Tancredo Neves. Mas ele assumiu? Não. Então, quem exerceu de fato a presidência? José Sarney. Quem é o presidente no qual houve ali a Constituinte para fazer a Constituição de 1988? José Sarney. Década de 90, quem é o primeiro presidente? Fernando Collor de Mello. Essas coisas são muito importantes para a prova da ESA. E saber o presidente e as suas principais contribuições. Beleza? Pega aí que essa dica é de graça. Show de bola? E dá o like aqui e se inscrever no canal também é de graça. Estouraram fogos ali, ó. Isso aí é para você que está comemorando a sua vitória. Amém? Amém. Beleza, então. Aí a gente vai agora para outra questão. Depois da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, que colocou os portos portugueses sob o controle francês, Dom João determinou a abertura dos portos brasileiros. Essa medida tinha por objetivo, letra A, diminuir o poderio dos comerciantes ingleses no Brasil, atender às necessidades de comércio da corte no Brasil, recriar o pacto colonial, estimular a produção de navios no Brasil colonial e letra E, permitir o comércio do Brasil com a França. E os fogos estão comendo ali fora. Presta bem a atenção aqui. Simples assim. Bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte porque ele não conseguiu derrotar a Inglaterra na porrada lá pelo mar. Certo? Certo. Vamos prejudicar a Inglaterra, então, com um bloqueio econômico. Massa. Deu certo? Mais ou menos. Não deu porque, né, Napoleão é quem cai depois. Tá bom. Só que Portugal ficou ali refém. Era cheio de acordos com a Inglaterra, com medo de ficar lá em Portugal e aceitar as determinações napoleônicas e ter as suas terras coloniais invadidas pela Inglaterra. O Dom João teve uma ideia estratégica de vamos para o
Brasil. Lá eu continuo em posses portuguesas, não perco a minha coroa e continuo administrando o que eu tiver que administrar. Vem para o Brasil com a tutela e proteção dos ingleses. Massa. Chegou aqui no Brasil, abriu os portos. O que é que isso significa? Fim do pacto colonial. Show de bola? Qual é a nação mais industrializada do mundo? Inglaterra. Então, quando você abre os seus portos, você coloca fim no pacto colonial, o cachorro quer latir, para. Você coloca fim no pacto colonial presta bem atenção nisso, abre, né, a sua casa para que produtos de fora entrem. E aí a gente tem uma perspectiva maior dos produtos ingleses. Show de bola? Então a gente acha a questão agora aí, ó, para vocês. Olha que interessante, né? Muito fácil. Queria diminuir o poderio dos ingleses? Não, fez foi aumentar. Atender às necessidades do comércio da corte no Brasil? Sim, porque no Brasil, pessoal, não tinha nem manufatura direito. Como que aqui ia ter os produtos que os portugueses eram acostumados lá na corte? Queria recriar o pacto? Lógico que não, né? Colocou fim no pacto. Estimular a produção de navios no Brasil colonial? Quando ele está aqui, não é um Brasil colonial praticamente, é uma sede do Império Português. E na letra E, permitiu o comércio do Brasil com a França? França? De forma alguma, se foram os franceses que invadiram Portugal. Beleza. A corrente filosófica presente no movimento republicano e que inspirou o lema Ordem e Progresso foi: letra A, relativismo. Letra B, positivismo. Letra C, iluminismo. Letra D, espiritualismo. E letra E, modernismo. Essa questão foi aqui só para dar um pezinho na prova mesmo. Essa questão é muito fácil. Por que que eu estou dizendo que ela é muito fácil? Para quem está se preparando para a ESA, quer entrar no Exército Brasileiro, é obrigação saber que é essa ideologia que adentrou as escolas militares lá no século XIX e que foi dando ao Exército uma perspectiva republicana. Só que você não pode esquecer que, ainda influenciado por Benjamin Constant, é uma teoria advinda ali do Auguste Comte, né? Trabalha uma ideia de uma república que não necessariamente tem que passar pela aprovação ou participação popular. E pode ser uma república ditatorial, pode ser uma república centralizadora e uma república intervencionista. Qual movimento, então, nós estamos falando, né? Pelo amor de Deus, vamos lá para o positivismo, valorização do Estado. Beleza, pessoal? Valorização do Estado. Isso é muito importante lembrarmos aqui. E essa centralização. O iluminismo era totalmente contrário à centralização, né? O iluminismo quer maior autonomia. Relativismo nem casa com a ideia de ordem e progresso. Quando você relativiza alguma coisa, não necessariamente busca a mesma ordem, né? Enfim, vamos lá para o governo Castelo Branco. O governo Castelo Branco buscou resolver os desequilíbrios econômicos dos governos anteriores por meio do PAEG. O que é o PAEG? É o plano, né, de ação econômica aí, tudo bem? Aí ele está falando do governo de Castelo Branco. Primeira coisa, qual, né, ação que está aí na sua tela, que foi uma ação que não está dentro do governo do Castelo Branco. Entendeu? Não está dentro do Castelo Branco. Beleza. Então vamos lá. Construção de Itaipu. Conselho Monetário Nacional. Banco Central do Brasil. Banco Nacional de Habitação. E letra E, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Castelo Branco, pessoal, Castelo Branco, é importante que vocês lembrem, né? Lembra que eu falei, o primeiro presidente da República no regime militar, Castelo Branco. Então, o Castelo Branco governou
só para que vocês saibam, né? O nome dele é Humberto de Alencar Castelo Branco. Tudo bem? Massa. Ele foi o primeiro presidente aí, né? Ele foi o 26º, tá? Presidente do Brasil. E quando ele, né, governa o nosso país, é bem no início do regime militar, que iniciou em 1964. Tranquilidade? Não sei se vocês sabem, foi ele que faleceu em 1967. E aí, pessoal, se ele faleceu em 1967, a gente acha a nossa resposta aqui, ó. Porque a construção de Itaipu, pessoal, é na década de 70. Década de 70 é a construção de Itaipu. Beleza? Anota isso aí, década de 70. E não, né, no governo do Castelo Branco, porque ele viveu só até 1967. Mas aí, antes da gente finalizar essa aula, olha quão importante é. Dentro de uma perspectiva de Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco Nacional de Habitação e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todas essas são contribuições do governo que estava sob a tutela do Castelo Branco. Tudo bem, pessoal? Olha que importante. Conselho Monetário Nacional é o controle, de fato, né, das finanças e também da emissão de moedas, desse trabalho voltado para a economia. Banco Central do Brasil, mais uma dessas perspectivas, já que é um plano econômico para corrigir os desequilíbrios econômicos, né? E aí é engraçado, porque se eu falo de Conselho Monetário Nacional, está relacionado à economia, correto? E aí o item está falando para resolver os desequilíbrios econômicos. Quando eu vou para o Banco Central do Brasil, economia. Banco Nacional de Habitação. Quando você faz um banco que tem a finalidade de promover a habitação, isso é sim um sustentáculo também da economia. Um aluguel é prejudicial em relação à posse e à facilitação da compra da sua casa, falando à época. Não estou trabalhando dessa modernidade líquida na qual nós estamos inseridos. Beleza? E uma fundação, né, do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, botando fim naquela estabilidade que a CLT previa, trouxe o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O trabalhador continuava tendo um certo poder de compra, mesmo que ele fosse demitido. Beleza? Tranquilidade? Então, né, a nossa resposta é a resposta da letra A, porque a construção de Itaipu não está ligada a uma perspectiva de resolver o desequilíbrio econômico. Ela está dentro de uma perspectiva estrutural. Show? Tranquilos? Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, comenta o que você achou da aula. Caso tenha alguma sugestão, caso tenha algum tema específico, fique à vontade. Tranquilidade? Olha aí, mais uma vez os fogos comemorando a sua aprovação, hein? Diz amém aí, ó. Beleza? Pessoal, fico por aqui e eu te aguardo que nós temos um outro bloco para que você possa ter a correção da prova do ano de 2019. Segue-me lá no Instagram, professor Admilson Costa, será um prazer ter você por lá. Beleza? É isso. Um forte abraço e até a próxima aula.